Oi galera, tudo bem? Meu nome é Larissa. Na aula 7 de hoje nós vamos falar sobre relação. Pessoal, dados dois conjuntos A e B, nós dizemos que uma relação são os pares ordenados, tá? São subconjuntos do produto cartesiano de A por B, basicamente. São os pares ordenados que nós conseguimos formar a partir do produto cartesiano de dois conjuntos. Então, toda relação vai ser um subconjunto do produto cartesiano, tá? Basicamente, ela está contida nesse produto cartesiano. Por exemplo, dados dois conjuntos A igual a menos 1, 0 e 3 e B menos 2, 1, 6 e 8. Com esses dois conjuntos, nós podemos formar vários pares ordenados, certo? Se a gente pegar alguns desses pares ordenados, nós vamos ter uma relação. Então, por exemplo, C é uma relação de A cartesiano B. Por quê? Eu tenho que C possui os pares ordenados menos 1, 6 e menos 1, 8. Então, para que nós tenhamos uma relação, a gente não precisa listar todos os pares ordenados desse produto cartesiano. Basta, pessoal, a gente pegar alguns pares ordenados deles para poder formar a relação. Então, C está contido ali no produto cartesiano de A por B. Agora, eu tenho aqui o D. D também é uma relação de A cartesiano B. Por que D é uma relação de A cartesiano B? Porque o D possui alguns pares ordenados que pertencem ao produto cartesiano de A por B. Se a gente fosse listar todos os pares ordenados formados pelo produto cartesiano de A por B, nós teríamos 12 opções, 12 pares ordenados. Com esses 12 pares ordenados, a gente poderia formar vários subconjuntos. E todos esses subconjuntos que nós vamos formar são relações desse produto cartesiano, tá? Nós podemos representar uma relação da mesma forma que nós representamos um produto cartesiano, que é listando os elementos, como eu coloquei aqui para vocês, através do diagrama de flechas, ou ainda na representação gráfica. Então, vamos ver como ficaria essa relação no diagrama de flechas. Bom, eu tenho aqui o conjunto A e o conjunto B, tá? Observem que o conjunto A possui os elementos menos 1, 0, 3 e o conjunto B, menos 2, 1, 6 e 8. Nesse caso, pessoal, eu liguei ali menos 1 com 6, menos 1 com 8. Então, eu tenho a minha relação aqui que eu chamei de C. Agora, eu tenho outro exemplo aqui, em que eu liguei menos 1 com 6, 0 com 1 e 3 com 6. Eu tenho uma outra relação aqui que a gente está chamando de D. Eu poderia ainda formar outras relações. Por exemplo, eu poderia ligar 0 menos 2, 0 e 1. Então, eu teria uma outra relação aqui com esses dois pares ordenados. Outro exemplo, eu poderia ligar 0 com menos 2, 0 com 6 e 3 com 8. Formando esses pares ordenados, eu teria mais uma opção de relação. Então, a gente consegue visualizar isso no diagrama de flechas também. Alguns alunos preferem listar os elementos do que interpretar essa representação através do diagrama de flechas, mas fica a critério de cada um de vocês. Em relação ao gráfico, nós temos... Pessoal, aqui eu tenho a relação C. Observem que na minha relação C, eu tenho dois pares ordenados. Então, quando eu for representar isso no gráfico, eu vou ter dois pontos, beleza? Agora, quando eu fiz ali a relação D, eu coloquei 3 pares ordenados pertencentes a essa relação. Então, quando eu for fazer a representação gráfica da relação D, quantos pontos eu tenho no plano cartesiano? 3 pontos. Por exemplo, dados os conjuntos A igual a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e B, menos 5, 3, menos 1, 0, 1, 3 e 4, determine a relação F igual a xy
pertencentes a cartesiano B, tal que y é igual a 2x menos 1. Pessoal, nesse caso, eu quero uma relação que respeita uma lei de formação. Então, eu não quero qualquer par ordenado, como eu coloquei nos exemplos anteriores. Eu quero a relação em que os valores de y são iguais aos valores de x vezes 2 menos 1. Bom, como nós temos que x pertence a A e y pertence a B, para que a gente encontre essa relação, basta, no lugar de x, trocar pelos elementos do conjunto A. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, no lugar de x, colocar os elementos do conjunto A. Por quê? Porque A, os elementos de x, no caso x, né? Os elementos do conjunto A, a gente relaciona com x, quando nós vamos montar o par ordenado. O resultado disso tem que pertencer ao conjunto B. E o conjunto B está relacionado com y. Então, vamos começar. Y é igual a 2 vezes, no lugar do x eu vou começar trocando por menos 2. Então, 2 vezes menos 2, menos 1. 2 vezes menos 2 dá menos 4, com menos 1 dá menos 5. Nós temos aqui o par ordenado, menos 2, menos 5. O que eu tenho que olhar agora? Esse menos 5 está em B? Pertence a B? Sim. Se ele pertence a B, significa que ele vai pertencer à minha relação F. Então, pertence a F. Agora, eu tenho que trocar x por todos os valores do conjunto A, pessoal. Então, vamos para o próximo. Y é igual a 2 vezes menos 1, menos 1. 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2 com menos 1 dá menos 3. Então, nós vamos ter o par ordenado menos 1, menos 3. Esse par ordenado vai pertencer à relação. Por que ele pertence à relação? Porque nós temos aqui o menos 3 pertencente a B. Agora, y é igual a 2 vezes 0 menos 1, que dá, então, trocando ali, 2 vezes 0, 0, com menos 1, que fica menos 1. Temos o par ordenado 0, menos 1. Esse par ordenado também vai pertencer à relação. Por quê? Porque o menos 1 faz parte do conjunto B. Mais uma vez, y é igual a 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Eu tenho par ordenado 1, 1. Esse par ordenado vai pertencer à minha relação F também, tá? Por quê? Porque 1 faz parte do conjunto B. E para finalizar, y é igual a 2 vezes 2 menos 1, que dá 3. Esse 3 pertence também ao conjunto B, então nós vamos ter que o par ordenado 2, 3 vai pertencer à minha relação F. Se, por exemplo, você fizesse esse cálculo, tá? E achasse um valor ali, um resultado que não pertencesse ao conjunto B, isso significa que esse par ordenado não vai fazer parte do meu produto cartesiano. Então, não vai fazer parte do produto cartesiano, não vai fazer parte da relação. O produto cartesiano ali é outra coisa. Então, se a gente fizesse isso e o resultado ali, cheguei, por exemplo, quando eu troquei ali, se eu chegasse em 5, 5 não faz parte do conjunto B. Como 5 não faz parte do conjunto B, significa que esse par ordenado não faria parte da minha relação F. Beleza? Então, a relação F vai ser formada pelos pares menos 2, menos 5, menos 1, menos 3, 0, menos 1, 1, 1 e 2, 3.
Ok, pessoal? Deixa eu apagar. Bom, listei aqui novamente e temos a relação F. Pessoal, além desse exemplo que eu passei para vocês, eu quero que vocês tentem resolver os exercícios que estão disponíveis no portal. Tem bastante coisa lá, vocês podem revisar aquilo que eu expliquei a respeito do produto cartesiano. Tem bastante exercícios sobre relação. Então, quanto mais exercícios vocês fizerem, melhor vocês vão entender o conteúdo, tá? Além dos exercícios complementares que estão disponíveis no portal, eu quero que vocês tentem resolver o exercício 8 da página 225 de Desenvolvendo Habilidades. Essa parte aqui de produto cartesiano, de relação, elas vão ajudar a gente, esses conceitos, né, vão ajudar a gente a entender um pouquinho melhor o que é uma função, tá? Então, na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre função, só que para que você entenda o que é uma função, você precisa saber bem o que é uma relação. Então, a gente precisa saber o que é uma relação entre dois conjuntos. Vocês precisam saber como determinar o produto cartesiano de dois conjuntos, beleza? Bom, então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigada e até a próxima aula.